Alô, gente, nós estamos começando a partir de hoje o nosso blog informativo. E temos 3 entrevistas para hoje, que nós vamos reproduzir aqui. Uma entrevista já agendada, estamos aguardando contato, com o Brito, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara, com o Vitor Arnold, que é um dos proprietários, administradores do Recanto dos Queijos, e também com o Dr. Jorge Machado Baldez, falando sobre a questão da aposentadoria. A gente começa trazendo o seu Vitor do Recanto dos Queijos. Aliás, o primeiro é Jorge Machado Baldez, né? Gente, nós temos o prazer aqui no blog do Mazui de estar recebendo uma figura fantástica que eu particularmente tenho uma admiração muito grande pelo seu modo de ser, pelo seu estilo de comunicar, pelo seu bom humor de sempre. Nós que fizemos aí programas fenomenais, muita risada. Aliás, nosso programa que a gente fazia em rádio não era nem programa, era uma diversão. A gente aguardava aquela segunda-feira para dar risada. Doutor Jorge Baldez. Bom dia! É verdade, cara, que coisa boa! Aquelas tuas tiradas, aquelas músicas que tu inventava, a gente conseguia falar de assuntos bastante pesados, de uma certa leveza. Foi o caminho que a gente encontrou para falar de Previdência Social, porque Previdência Social é uma área em que o governo vai sempre avançando para comprimir, para tirar espaço e ampliar requisitos, ou seja, distanciar a pessoa do benefício, porque teve uma época que se arrecadava muito e esse dinheiro foi tirado de lá para construir Transamazônica e tantas outras coisas. Até que em 88 proibiram isso. Mas aí, de vez em quando, surge uma lei ou outra, uma alteração ou outra na Constituição Federal, que retira o dinheiro da Previdência Social. E aí, depois surge o discurso de que a Previdência Social vai quebrar. Só que, quando falam esse discurso da Previdência Social vai quebrar, por parte do governo, nunca é falado que o governo vai devolver o dinheiro que pegou da Previdência Social. Porque pegou, deixou aquele buraco lá e não se fala mais nisso. E aí a forma que eles encontram para compensar isso é aumentando a idade, criando desembaraço e criando restrições e barreiras para que mais pessoas fiquem distantes de um direito a um benefício previdenciário que teria em pouco tempo, né? E aí está há 3 anos para aposentar, 3 anos vai virar 6, está há 4 anos vai virar 8, e aí as pessoas também têm a sua renda diminuída. Foi criado o fator previdenciário que tira 40%, às vezes 50% da renda da pessoa, né? Agora, com a reforma da Previdência, também houve grandes alterações nessa questão do valor também. Antes se fazia a média dos 80% que a pessoa ganhou de 94 para cá, hoje é a média dos 100%. Antes se descartava 20%, né? Para vocês terem uma ideia, de 10 anos, 2 anos de salário baixo tu tirava, não entrava na média. Pois agora todo o tempo entra na média. E o que acontece? Aqueles primeiros anos ali, tu recebe pouco. Recebe pouco. E aí vai entrar na média agora. Se entra os 100%, doutor Jorge, ele acaba baixando, né? Porque baixa muito. Baixa muito. Baixa. Imagina, em 25 anos, tu tem aí, de 25 anos, digamos que tu tenha 4 anos de salário mínimo, depois mais 4 anos de 2 salários, depois aumenta para 3. No cálculo anterior, se tu tira esses 4 anos de salário mínimo e fica de 2 para cima,
É claro que a tua aposentadoria vai ser no mínimo 2, mas ela vai ser mais, porque tu teve uma escadinha, foi 2, mas a média começa com 2, agora vai começar com 1. E é por isso que vai diminuir, e vai diminuir bastante, né? Então, essa reforma, ela mexeu muito nas aposentadorias. E aí depois, se a gente tiver oportunidade, a gente vai conversar sobre isso, sobre todos os aspectos, né, que tiveram aí na reforma da Previdência. Mas uma das coisas... Quem perdeu o aposentado, né? Sempre. Nessa briga aí, quem ganha é quem tem o poder. E o poder é aquele que está alinhado ao Congresso. Se o presidente da República eleito está alinhado ao Congresso, tem maioria no Congresso, ele aprova tudo. E como aprovaram essa reforma da Previdência aí dessa forma, né? Eu queria começar a dizer o que não mudou, porque mudou tanta coisa, que eu queria dizer para vocês o que não mudou. O que não mudou... o que não mudou, o que ficou a mesma coisa. Por exemplo, a aposentadoria rural do trabalhador rural, continua a mesma coisa. O homem se aposenta aos 60 anos, a mulher se aposenta aos 65. E 15 anos de contribuição. Isso não mudou. Outra coisa que não mudou, o benefício assistencial. Continua, né? O benefício assistencial do idoso aos 65, eles queriam para 70 e meio salário mínimo, não passou. Continua 65, né? E pode estar aposentado, um integrante pode estar aposentado. Eles queriam mudar isso também, não mudou. Então, benefício assistencial continua a mesma coisa. Outra coisa que ficou também a mesma situação é a aposentadoria híbrida. E essa aposentadoria híbrida, poucas pessoas sabem a respeito, mas a aposentadoria híbrida, na verdade, é um tempo híbrido. A lei proibia, por exemplo, você misturar tempo de carnê com tempo rural, que são tempos diferentes, principalmente porque o rural ele não é pago. E então a lei proibia misturar isso para completar os 15 anos. Desde 2008 que pode misturar. E com isso resgata a dignidade do trabalho rural da mulher, porque normalmente é a mulher que trabalhou com o pai, depois casou, trabalhou com o marido na campanha, o marido vem para a cidade, e o marido vai trabalhar numa indústria, e quando chega, e a mulher fica cuidando das crianças. Paga um carnê aqui, um carnê ali, às vezes ela faz costura, e aí paga, a família tem geralmente dificuldade financeira, ela cria os filhos, porque muitas vezes naquela época não tinha creche, e aí fica em casa cuidando dos filhos, faz uma costura aqui e ali, paga um carnê e tal, enquanto o marido fica trabalhando lá na indústria de calçado. O marido, quando vai se aposentar, aquele tempo lá que ele trabalhou com o pai dele, trabalhou com a mulher dele, ele usa tudo. Ele consegue comprovar e usa tudo. A mulher chega aos 60 anos, aquele mesmo tempo que ela trabalhou com o pai dela, ou que trabalhou com o marido, e que o marido conseguiu usar na aposentadoria dele, ela não podia usar na dela, porque não podia misturar. Porque o marido conseguiu misturar porque ele se aposentou por tempo de serviço. Porque se fosse por idade, antes de 2008, não poderia misturar tempo rural com carnê, por exemplo, carteira. E a mulher que cuidou da casa, cuidou dos filhos, o que ela tem de tempo? Alguma coisa que ela pagou de carnê e aquele tempo rural, com o pai e com o esposo. O esposo conseguiu incorporar esse tempo no tempo de serviço dele, e a mulher, na aposentadoria por idade, não podia, pois em 2008 permitiram. E aí começou a chamar isso de aposentadoria híbrida. Porque é um tempo de serviço híbrido, né? Misto, né? Mistura rural com tempo de carnê ou carteira. Deu 15 anos e ela tem 60 anos, ela se aposenta. A chamada aposentadoria híbrida. Para o homem também serve. Se o homem tiver 65 anos e tiver tempo de carnê, né?
ou algum tempo espaçado de carteira, que não dê 15 anos, digamos, juntando carnê e carteira, dá 8, no máximo. Mas ele tem lá tempo com o pai, tem tempo lá que ele trabalhou por conta, somando isso aí, deu 15 anos, ele se aposenta. Se aposenta por idade, com salário mínimo. Aí vocês vão perguntar, mas a criatura está com 65 anos. Ele vai poder usar esse tempo rural lá da década de 60? Essa era a questão que alegou o INSS, né? De que não poderia ser usado tempo remoto, muito lá atrás. Mas o Superior Tribunal de Justiça bateu o martelo e disse que a lei não faz essa distinção, então que esse tempo sim pode ser usado. Para vocês terem uma ideia, eu aposentei um cliente, que eu chamo ele de Matusalém, porque ele tem mais de 80 anos, mas uma pessoa super saudável. Não vou dizer o nome dele para não expor ele, mas ele é assim, ele tem... O tempo rural deles, para vocês terem uma ideia, é da década de 50. Nossa. E aí ele tinha uns carnezinhos que ele pagou quando veio para a cidade, que ele foi representante comercial. E me parece que juntando tudo deu 7 meses. Eu sei que foi meses. O tempo maior dele era rural. E eu entrei com a aposentadoria dele. E perdi. Isso faz um tempo. Eu perdi aqui em Novo Hamburgo. Mas ganhei em Porto Alegre e ganhei em Brasília. E ele está aposentado. Quando eu ganhei em Porto Alegre, por exemplo, já começaram a pagar ele. Por causa da idade e tudo mais, deram a liminar e já começaram a pagar ele. Quando foi para Brasília, o tempo que demorou lá, ele estava recebendo, Brasília confirmou, ele continuou recebendo, consolidou a aposentadoria dele. Esse é um exemplo que eu sempre trago para explicar para as pessoas que essa aposentadoria ela não é difícil. Esse cliente, ele pegou 7 meses de carnê, e aí isso é considerado trabalho urbano. E pegou o resto tudo da década de 50 e 60 de rural. Então, percebam que a aposentadoria híbrida ou mista, ela pressupõe a mistura. Não pode ser só rural. Se for só rural, aí a aposentadoria rural por idade. Aí a pessoa tem que praticamente sair da rural e pedir aposentadoria. Ela tem que ficar 15 anos, no mínimo, contínuo no rural e não ter saído de lá. Mas essa pessoa trabalhou na década de 50 e na década de 60. Em 70 ele já não estava mais lá. Então, a aposentadoria rural, por idade, não dá. Aposentadoria por idade com tempo urbano. Bom, aí tem que ter 15 anos de carnê ou carteira. Se não tiver... Também não dá. E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem um bom tempo de rural, que está lá atrás, e algum tempo de carnê. Bem, agora é possível fazer essa aposentadoria por idade com essa pessoa, porque tu mistura o tempo urbano, e tempo urbano é aquele que tu paga com carnê, ou carteira. E aí, a aposentadoria mista, né? Aí é mista, aí é mista por isso, porque tu mistura o tempo rural lá de trás com o tempo de carnê. Tá, mas aquele que tiver mais de 15 anos, por exemplo, e que está na área rural, esse se aposenta com outra modalidade. Esse se aposenta na aposentadoria rural, né, por idade. Aqui é diferente, inclusive, a idade. Né? O homem é com 60 e a mulher com 55. E então, quem trabalhou na cidade, muitas vezes, e não assinou carteira, porque foi um trabalho temporário, aquela coisa toda... E aí tem que provar. Não tem os 15 anos de carteira assinada. Não consegue se aposentar daí, nem por idade. Vai ter que provar que trabalhou, né? É possível, mas tem que ter pelo menos um documento, e aí o resto prova com testemunha, né? Inclusive dá para entrar com uma ação trabalhista, a chamada ação declaratória. Mesmo que tenha passado tempo, muitos anos, tu pode entrar com uma ação declaratória na Justiça do Trabalho, e se tu tiver algum documento, e aí esse documento com mais testemunhas, tu consegue obter uma sentença da Justiça do Trabalho que depois tu leva para o INSS, né? Com a prova
de que tu trabalhou em determinada empresa, só que não teve carteira assinada. É possível. Eu, por exemplo, eu consegui um auxílio-doença, que depois foi transformado numa aposentadoria de uma pessoa que trabalhou de motorista por uma senhora durante alguns anos. E não era pago o carnê. Então ela trabalhava e recebia. Era assinado uns vales, assim. E ela subiu no telhado, velho, quando sobe no telhado, né? Não pode subir no telhado para arrumar antena, não sei o quê. Sempre aconselhei Ela... o senhor, né? Ah? Eu sempre aconselhei o senhor, não sobe em telhado. Né? Não sobe em telhado, não sobe... Não, mas não é assim, não é uma questão que não sobe nada, né? Mas não é isso. Não é melhor não subir em telhado, porque se cai, essa senhora subiu e caiu, quebrou a bacia. Uma pessoa de idade quebrando a bacia é difícil recuperar, né? Até hoje ela está, né? E aí ela foi professora na década de 60. Como ela é esposa de um ex-prefeito de uma cidade aí, não vou dizer qual, e teve uma fase áurea, né? Uma pessoa culta e tudo, professor. Teve uma fase áurea, depois o esposo entrou nessa questão da indústria de calçado, aí a gente sabe o que aconteceu, e no fim ele também não pagava previdência. O que aconteceu? As economias encolheram, empobreceu, a família empobreceu. E ele se aposentou com salário mínimo e ela trabalhava de motorista, né, para essa senhora. No momento que ela se acidentou, ela passou ela não recebeu mais nada. Aí ela me procurou, através de um outro cliente, aí me procurou, esse cliente disse, fala com ele, pode ser que tenha algum jeito. E aí, eu disse tudo isso para chegar ao seguinte, a gente conseguiu provar que ela trabalhou de motorista, sabe por quê? Porque tinha um documento, como ela era responsável pelo carro, e só ela que dirigia, quando fizeram o seguro, botaram ela como motorista do carro. E estava lá nesse documento lá do seguro, na pólice de seguro, ela como motorista. Então, eu tinha uma prova documental, né, que vinculava ela à função dela. O que acontece se eu não tenho? Deixa uma brecha para as pessoas inventar coisas. É por isso que precisa ter um documento, porque aí depois eu posso complementar com prova testemunhal, inclusive eu devo complementar com prova testemunhal, mas eu tenho que ter um documento que não gere suspeita, que não foi uma coisa fabricada, um documento que indique que realmente a pessoa exerceu aquilo ali. Ok, ela vai ter um documento que está vinculado a uma data. Ela pode ter dirigido só durante aquele mês. Mas aí que vem a prova testemunhal e diz, não, ela dirigiu todo esse tempo, o seguro foi renovado, o nome dela consta lá, ela levava no cabeleireiro, ela levava nos bailes, ela levava nos médicos e tal, papapá. Provamos a relação. E ela se aposentou na época, ela que não contribuía, desde a década de 60, final da década de 60, ela ganhou um auxílio-doença na época, uns 4 anos atrás, era equivalente a R$ 2.500. Ela ficou assim, porque eles pegaram a média dos últimos 12 meses. Né? Então, ela que nunca contribuía, pegou um auxílio-doença alto. E depois, essa lesão, ela se consolidou, e é assim, gente, todas as pessoas que se aposentam em função de um acidente, de um corte, de um machucado, o que vai acontecer? Ou essa pessoa vai se aposentar por invalidez, porque esse acidente gerou nela uma incapacidade permanente, né? A coisa foi, por exemplo, perdeu a visão. Bom, aí é aposentadoria por invalidez. Teve um acidente que causou uma lesão, por exemplo, no coração. Não pode fazer esforço. Bom, aposentadoria por invalidez. A pessoa teve um acidente que gerou um surto e ela ficou psiquicamente comprometida. Bom, vai ter que ser aposentadoria por invalidez. Mas nem tudo é.
Às vezes a pessoa tem um acidente, no caso dela, na bacia, e cicatrizou e se consolidou. Ela pode voltar a trabalhar, ou ela pode trabalhar em outra função. Quando isso acontece, eles cortam o auxílio-doença e aí a pessoa pode entrar com auxílio-acidente, que é metade da remuneração que ela ganhava como um auxílio-doença. Auxílio-acidente é uma compensação pela perda da capacidade de trabalhar. Ou seja, a pessoa, no caso dela, a lesão se consolidou, houve a fratura, né, da bacia, se consolidou, mas possivelmente dirigir ela não pode mais, ou com muita dificuldade. Mas ela pode fazer outra coisa. Mas se ela pode fazer outra coisa, então ela não está mais incapacitada. Então o auxílio-doença corta. Mas dirigir não pode. Então, ela perdeu parte da sua capacidade de trabalho. Então, quando isso acontece, há uma indenização por parte do INSS em relação a isso. E essa indenização chama-se auxílio acidente. Não é auxílio doença acidentário, é auxílio acidente. E esse valor do auxílio acidente, ele pode ser menor que o salário mínimo. Por exemplo, se o auxílio doença da pessoa que ela recebia antes de consolidar a lesão era de um salário mínimo, o auxílio acidente vai ser de meio salário mínimo. Né? Sempre vai ser a metade do auxílio doença. Então, o que foi que aconteceu com ela? Consolidou a lesão, foi feita uma perícia e foi verificado que realmente a profissão de motorista ela teria dificuldade, mas ela podia trabalhar em outra coisa. E aí, com isso, ela começou a ganhar, então, um auxílio acidente, né? Que, mesmo assim, foi um valor, está sendo um valor maior que o salário mínimo, porque a expectativa dela inicial era ganhar um salário mínimo, porque ela não tinha nem esperança de ganhar nada, né? Porque durante muito tempo sem receber. E aí, quando ela viu, eu mostrei para ela a possibilidade de provar esse tempo como motorista, e aí a gente conseguiu provar. Então, eu fiz toda essa volta, Mazuti, para dizer que é necessário ter um documento, porque senão seria muito fácil as pessoas fabricar situações como essa, sabe? Se acidentou, né? Nunca trabalhou, por exemplo, se acidentou ou morreu, não deixou pensão, e aí se fabrica um contrato de trabalho, se inventa que o cara trabalhou, e por isso que a prova documental ela tem que estar alicerçada, tem que estar vinculada lá atrás, onde tu olha aquele documento e tu verifica que o nome da pessoa está ali, né? Por exemplo, uma apólice de seguro, no caso da minha cliente, né? O nome dela estava ali, no carro da patroa dela. Quer dizer, eu estou dizendo que ela trabalhou para essa senhora como motorista. Tanto é que o nome dela está lá na apólice de seguro. Bom, aí abriu uma brecha. Bom, isso é verdade. Agora, quanto tempo ela trabalhou? Aí, bom, eu vou juntar recibos de salário, eu vou complementar com testemunhas, né? A apólice de seguro renovada todos os anos, né? Bom, mas renova a apólice, mas ela pode ter trabalhado 5 dias por ano, e aí? Aí que entra a testemunha e vai dizer, não, ela trabalhou continuamente, junto aos recibos, continuamente, durante 3, 4, 5 anos, né? Aí as pessoas vão dar detalhe, fazia isso, fazia aquilo, pronto, provamos na Justiça Federal, porque no INSS não foi possível provar. Então, a pessoa que exerceu um trabalho e que a carteira não foi assinada, e se tiver algum documento da época, aí o resto a gente complementa, então, com prova testemunhal e consegue provar isso. E aí você vai me perguntar, pois e como é que fica a contribuição? Eu provo que trabalhei no Centenário, vamos dizer assim, que fechou há muitos anos. Calçado Centenário, aqui em Novo Hamburgo. Mas não assinaram minha carteira. Ou trabalhei num ateliê tal, não assinaram minha carteira. Trabalhei 5 anos lá e não assinaram minha carteira. Mas eu tinha comprovante de pagamento. Eu tenho fotos. Eu tenho uma ficha de empregado.
A ficha de empregado. Cartão ponto. Cartão ponto. Né? Eu tenho isso. Na falência lá me deram. Né? A ficha de empregado, tudo. Ok. Todos os pagamentos eu não vou ter, porque dificilmente alguém vai guardar isso. Mas eu vou comprovar. E realmente ele foi fichado nessa empresa. Realmente ele esteve vinculado a essa empresa. Por quanto tempo? Aí que entra a prova testemunhal, que vai dizer, não, ele trabalhou aqui, né? Eu trabalhei lá também, aí ele vai mostrar, a testemunha vai mostrar a carteira, tá aqui, ó. Eu trabalhei no mesmo período que ele, eu me lembro que quando ele saiu, eu ainda fiquei, aí tu determina os marcos iniciais e marco final, né, da relação de trabalho. Mas percebe que eu preciso ter uma âncora, eu preciso estar ancorado antes, numa prova irrefutável, numa prova induvidosa, que é a prova documental. Ou seja, eu preciso provar que eu tive relação com aquela empresa. E uma prova sem dúvida nenhuma, uma prova que tem como certa, né? Ou seja, é uma ficha de empregado, que eu vejo ali, se fizer perícia, vai ver que é daquela época, cartão ponto, como tu falou, né? E tem outros casos, Mazud, que não assinam carteira, mas depositaram fundo de garantia, por exemplo. Então não tem como fabricar uma prova dessa, entende? Não tem como fabricar. Aí, no momento que eu tenho uma prova dessa séria, consolidada, é só com prova testemunhal eu consigo colocar o resto que falta, que é os outros 50%, que é o tempo que essa pessoa ficou trabalhando. Então, é possível sim, mesmo que a pessoa não tenha tido a carteira assinada, né? Mas o que acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que não têm nenhum documento? É quase impossível provar uma relação de emprego quando não se tem nenhum documento, né? Porque só prova testemunhal aí é difícil. É diferente do agricultor. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Por exemplo, aquele que trabalhou na agricultura de peão lá. É claro que ele não tem nenhum documento vinculado à fazenda. Mas ele tem, por exemplo, a certidão de casamento dele que diz profissão agricultor. Ele tem, por exemplo, a certidão de nascimento do filho de fulano de tal, profissão agricultor. De repente, ele tem uma ficha no sindicato. De repente, ele tem. E o resto eu complemento com prova testemunhal. Realmente, ele era agricultor, ele trabalhava nessa fazenda aí, fazendo taipa, cuidando do gado, cuidando da fazenda, não sei o quê. Aí, o outro 50%, eu coloco em cima dessa prova documental. Mas percebe que o alicerce é uma prova documental irrefutável, uma prova documental que não deixa dúvida. E quer dizer, eu não quis fabricar nada. Na verdade, eu era aquilo. Tanto é que no meu casamento eu disse que era agricultor. Tanto é que quando nasceu a minha filha, perguntaram qual é a minha profissão, eu disse que era agricultor. Então, eu não estou dizendo isso para lá daqui a 20 anos me querer me beneficiar, porque nem sei. Então, não, entendeu? Não tem sentido. Então, quando se tem uma prova dessa, o tribunal aceita tranquilo, né? Tranquilo. Assim, outras coisas também, quando a pessoa não tem documento, que trabalhou com o pai e não tem documento. Mas aí tu vai ver, eu tenho que provar o tempo que eu trabalhei com meu pai. Mas eu não tenho documento nenhum. Como é que eu vou provar? Eu preciso de documento. Para mim usar testemunha, eu preciso de documento. Aí eu descubro que meu pai se aposentou como agricultor. Ele se aposentou como agricultor. Pronto. Tá aí o documento. Porque eu preciso provar que eu estava lá, trabalhando com meu pai. Como é que eu provo que eu estava lá? Através das escolas, pago um atestado, matrícula. Pronto, eu estava lá. Como é que eu provo que o meu pai é agricultor? Algo que pode ter recebido naquele endereço? Também.
Mas geralmente naquela época tu não tem isso. Na verdade, é batismo na igreja, frequentar a escola por um período, sabe? Geralmente era isso. E eu preciso provar que meu pai é agricultor. Então não preciso trazer talão de nada. O fato dele estar aposentado, o fato do INSS ter aposentado ele como agricultor, é claro que ele era agricultor. Então está provado que ele era agricultor, tanto é que ele se aposentou como agricultor. Aí eu provo que eu estava lá, através de testemunha. Aí vem os 50%. Não, ele simplesmente era agricultor, eu via ele trabalhando, fazia isso, plantava aquilo, pronto. Então eu não vou precisar de ter nada, nem um documento rural do meu pai, se eu provar que ele se aposentou no INSS como agricultor, porque o INSS reconheceu ele como agricultor. Então está provado que ele era agricultor. Aí eu provo que eu trabalhei com ele. Pronto, acabou. Provei meu tempo rural. E o tempo rural, estou falando bastante, né? Vou terminar agora. O tempo rural é comum as pessoas dizer assim que começa a partir dos 12. Pois eu vou dar uma novidade para vocês. Tem uma ação civil pública aqui, que ainda não terminou, mas foi julgada aqui pelo nosso tribunal, agora está em Brasília, que entende que o tempo rural não necessariamente começa aos 12. Porque, na verdade, a criança com 8 anos já vai lá carregar uma água, já vai fazer uma capina, entendeu? Então, isso pode começar aos 7 e pode começar aos 8. Né? E com isso se abriu esse espaço aí, né? De 7 para 12, dá os 5 anos a mais. Né? Não sei se isso vai passar no Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça. Não sei se vai passar, mas aqui já passou. E eu já estou pedindo. Por exemplo, quando o cliente não tem muito tempo assim, em vez de começar dos 12, começa dos 7. Porque é assim. Porque isso é a realidade. Isso é ruim, mas é a realidade. Eu não sei se é ruim, né? A criança tem que brincar, né? Eu sei, mas a realidade dura da vida, principalmente na década de 60, 70, na agricultura é outra. A gente sabe disso. Porque esse tempo que não é cobrado e que é reconhecido como tempo de serviço, só é feito para pequeno agricultor. Aquele que não tem trator, que tem junta de boi, não tem coletadeira, entende? É pequeno, aquele pequeno mesmo, aquele que planta, né, e colhe para sobreviver e troca lá no armazém por alguma coisa que ele não planta, por exemplo, arroz, às vezes não planta arroz. Vende alguma coisa, vende batata, vende mandioca, às vezes até em frente da propriedade, para poder comprar uma roupa, coisa assim. Aquele pequeno, que vive em regime de economia familiar, por exemplo. Todo mundo depende dali, ninguém trabalha fora, todo mundo trabalha ali junto, pai, mãe e irmãos, regime de economia familiar, né? Então, esse tempo que é reconhecido e não é cobrado é para esse perfil. Só que esse perfil também dificilmente tem documentos, né? Mas ele tem a terra, normalmente tem a terra, né? Aí uma certidão do INCRA resolve, né? Mas o principal é ele se declarar como agricultor. Aí quando casou, qual a sua profissão? Agricultor. Nasceu a filha, qual a sua profissão? Agricultor. Esse é o documento que o tribunal aceita, porque é um documento oficial, porque uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento é um documento oficial, ele tem fé pública. E o que isso quer dizer? Se o INSS queria dizer que aquele na verdade, ele não era agricultor, ele vai ter que provar que não era. Porque enquanto não conseguir provar isso, ele é. Porque o documento tem fé pública, é um documento público, tanto a certidão de casamento, como a certidão de nascimento, como a certidão de óbito. Né? Que às vezes vem certidão de óbito que diz lá, ele era agricultor, né? Muito bem. Doutor Jorge, o nosso tempo estourou. Pois é, eu não falei 5% de tudo ainda. Mas a gente volta a conversar na semana que vem.
né? Sim, voltamos, sim. Reservando esse É, horário aqui. mas se eu quiser falar mais, que compre uma rádio e fica o dia todo falando, porque não é assim também, né? Não, mas eu tenho outros assuntos que eu quero abordar com o senhor também aí, sobre desaposentadoria, Sim. sobre, por exemplo, o meu caso, eu sou aposentado, tenho uma empresa simples, onde eu sou empregado de mim mesmo, e pago R$ 220 por mês de INSS, né? Uhum. Como é que funciona isso? Para onde é que vai esse... Eu vou te dar uma boa notícia, Mazuti, em relação Ah. a isso. Tu tá sendo uma pessoa muito solidária, tu tá ajudando outros, mas tu não vai receber nada de volta disso. Doutor Jorge, o senhor atende? Eu atendo em Taquara, né? Aí na João Bayer 861, a João Bayer fica ali uma quadra, eu acho, da rodoviária nova, em frente da antiga delegacia ali, né? Delegacia de polícia, né? Nem o delegado me aguentou, foi embora. E também atendo em Novo Hamburgo, né? 3542-1566? É o lá de Taquara. Tá. Não, Segundas, quartas e sextas. Olha só, eu sabia já de cor, né? e em Novo Hamburgo também, né? Quantos anos falando esse telefone na Rádio Taquara, né, mas... Querido, grande abraço, até semana que vem, Jorge. Obrigado, foi um prazer, viu? Beijo Muito nos bom. ouvintes. Eu não tenho a música hoje aqui, mas eu vou achar. Tomara que tu não ache. Dá um abraço à doutora Ângela aí, tá Será bom? dado. Obrigado. Foi Tchau. um prazer, Mazante. Esse Tchau. foi o Jorge Valdez com a gente. Tá aí, portanto, esse foi o Dr. Jorge Machado Valdez. Já já a gente volta.